Show de bola. Então, antes de iniciar o próximo assunto, vamos pegar uma derivada aqui. Alguém passou uma mensagem para mim, perguntando uma derivada desse tipo. Como eu não sei quem é, não lembro, né? Vou repetir aqui. Raiz quinta de... Por exemplo, a sétima vezes, tá? Elevada a... Escolha o número aí. 7, pronto. 7 não, mas já tem 7 aqui, cara. 9, pronto, beleza. Vamos variar um pouquinho, né? Então, ó, só para dizer, você olhando para cá, qual é a primeira regra que você pensa em aplicar, que vem à sua mente? Produto, derivada do produto, é o produto de duas funções. Então tem que ser a regra do produto. Sendo essa, denotando essa como, nomeando essa como primeira, essa como segunda, derivada da primeira vezes a segunda, mais, tá focado aí, cara? Tá. Mais a primeira vez, tá ligado? Mas a primeira vez a derivada da segunda, tá? E aí você tem a opção aqui de que, antes de derivar, se você achar que vai ficar mais simples, você pega e escreve o quê? Antes de derivar, escreva como o quê? x2 menos 2x sobre 1 mais x2 elevado a quanto, hein? 7/5, né? Vezes, se você achar que é mais simples, tá? Se não, você memoriza aquela formuletazinha, tá? Sobre x4 menos 1. Você pode também derivar aplicando essa fórmula aqui, ó. Raiz enésima de quê? E aí você já sai direto para a derivada, qual é? M sobre N, vezes o quê? Raiz enésima de quanto? M menos N. Tá certo? M menos N. Tá bom? Que é exatamente, olha, que é exatamente você... Isso aí também, é você escrever sem cerimônia, ou seja, sem levar em conta as restrições, aí você passa daqui para cá, que é M sobre N vezes X elevado a M sobre N menos 1, tá bom? Só que aqui, quando você faz desse jeito, você não está andando por caminhos tortuosos, quando você faz aqui não, tá certo? Aqui, tudo bem. Então, vamos lá. Então, tá aí, quem é a derivada? Regra do produto. É o quê? Derivada da primeira, que é 7/5, vezes o quê? x2 menos 2x sobre 1 mais x2. Elevado a quanto? 2 sobre 5, muito bem. Vezes, eu estou derivando a primeira, estou usando a regra da cadeia para derivar a primeira, né? Aí vezes a derivada da que está dentro. A derivada que está dentro, vamos fazer como traço, cabe, dá para fazer. Quando dá, fica mais elegante, tá? O outro é mais prático, mas isso aqui é mais elegante, tá? Então fica o quê? x2 menos 2x, quanto é? 2x menos 2. Vezes a derivada de 1 mais x2. Não, estou dizendo aqui, tá errado isso daqui? É porque tem uma marca do quadro, mano. Tá certo? Não dá para apagar essa marca, tá? É um defeito, tá? Vezes quanto, hein? Vezes? Precisa o parênteses? Não, porque é só um termo, não é um nome. 2x. Menos o quê? x2 menos 2x. Vezes 2x, não. Que 2x? Eu fui induzido ao erro por vocês, rapaz. Alguém disse 2x aí. Caracas.
Rapaz, o que é que a convivência não faz? É 2x menos 2 vezes 1 mais x2 é a derivada do numerador vezes o denominador menos, agora sim, o numerador. Ó, pelo menos aprendam com os meus erros, tá? Se você não aprende com meus acertos, aprenda com os meus erros. Vezes x2 menos 2x vezes quanto? Aí precisa o parênteses? Não, precisa não. E aqui fica o quê? 1 mais x ao quadrado. Repare que eu não terminei a fórmula não, tá certo? Porque isso aqui é a derivada da primeira. Aí tem que multiplicar por quem? Pela segunda. E não me deixe errar. Falta um quadrado. Falta o quadrado. Eu disse o quadrado e não coloquei. x3 mais 1 sobre o quê? x4 menos 1 elevado a 9. Então vamos parar para dar um refresco, né? Vamos lá. Derivada de quem? Do numerador, né? Tem nem numerador, macho, aqui. A primeira, rapaz. Derivada da primeira vezes a segunda, tá certo? Agora, menos, né? Mais. Aí, repete a primeira, né? x2 menos 2x sobre 1 mais x2 elevado a 7/5 vezes quem? A derivada da segunda. Então fica o quê? 9 vezes o quê? x3 mais 1 sobre x4 menos 1 a quanto? A oitava vezes. Agora, como eu quero deixar a fração, eu vou colocar aqui embaixo, certo? Vezes, ó, tá aqui o vezes. Aí vamos lá. Derivada do numerador, que dá quanto? 3x2. Vezes o denominador, quanto? x4 menos 1. Mais, né? Menos. Vocês estão entendendo? Menos, tá aprendendo. Menos. Aí repete o que? A primeira é? Não tem primeira não, macho, é numerador. x3 mais 1 vezes o quê? Que não precisa do parênteses. Agora, se tivesse dado com menos na frente, você tinha que colocar o parênteses. Por exemplo, se fosse 1 menos x4, né? A derivada ficaria menos 4x3, você tinha que botar o parênteses, certo? Dividido por quê? x4 menos 1 ao quadrado. Agora, não parou aí, porque isso aqui está com problema, né? Porque você quer derivar para todo x. Como eu disse, você está por caminhos tortuosos. Aí depois você volta para encontrar a resposta correta. Porque você tá derivando raiz, gente. Isso aqui é só para facilitar as contas. Se é que facilita, né? Mas tudo bem. Então não tem jeito, pessoal. Você tem que voltar para quê? Para a raiz. Que seria obtido usando esse caminho aqui, que não teria nenhum erro de conceito, tá? Então, a derivada vai ser igual. Aí agora é só ajeitar, tá? Só ajeitar. Tem que fazer isso? É bom. Eu posso até dar um desconto, dar um refresco na prova, mas eu vou fazer só para você entender que tem um certo probleminha aqui. Porque x2 menos 2x pode ser negativo, ó. No 1. 1 menos 2, aí, número elevado a 2/5, não vai dar problema, tá, nas contas, mas não tá legal. Alguém falou alguma coisa? Bora lá. Vezes o quê? Sim. Fica... Vamos colocar aqui. Só repetir, só ajeitar. Não vou fazer nenhuma conta, tá? É 7/5 de quem, hein? Tá, raiz quinta. Já ia botando no denominador, ó. Raiz quinta de quem? x2 menos 2x sobre quanto? 1 mais x2 ao quadrado. Pronto. Vezes, não faça essa conta. Eu nem vou fazer. Porque, como eu disse, na prova eu quero saber se você, e quem está agora, se você sabe aplicar as regras, tá? Então, deixe como tá.
Porque se você fizer a conta, aí o cara que vai corrigir vai ficar com raiva, aí ele vai atrás de um erro, tá? Para cortar tudinho, tá? Então vamos lá. 2x menos 2, vezes o quê? 1 mais x2, tá? Menos o quê? Então, x2 menos 2x, tá, vezes 2x, 1 mais x ao quadrado, tá certo? Só para ajeitar. Vezes o quê? Vezes o quê? x3 mais 1, x4 elevado a 9, mais o quê? Raiz quinta de quem? De x2 menos 2x, 2 elevado a quanto? A 7, vezes quem? Tá acabando, né? 9 vezes x3 mais 1 sobre x4 menos 1 elevado a oitava, vezes o quê? 3x ao quadrado, vezes o quê? x4 menos 1, menos, mais 1, vezes quanto? 4x ao... Que 4 ao cubo, mas 4x ao cubo. x4 menos 1 ao quadrado. Olha, ó pessoal, na prova é o seguinte, na prova se não fazer, eu quero saber se você sabe aplicar as fórmulas. E não tem meia derivada. É binário. Correção de derivada é um negócio binário. E outra coisa. Se o seu colega errou, eu dei certo, você errou e eu dei errado, traga a prova do colega que eu dou errado nele, porque o que eu não gosto é de justiça, cara, entendeu? Traga a prova do colega que eu dou errado nele. Então venha reclamar. Olha pessoal, a minha o senhor deu errado, a dele o senhor deu certo. Traga a prova dele. O que eu não gosto é de injustiça, cara. Tá certo? Bem, vamos lá. Ixi, Maria, saiu. Prosseguindo. Quando você tem isso aqui, tá certo? Ou seja, quando você tem o C pertencente ao intervalo fechado a B, você diz que o C está entre A e B, tá certo? Só para daqui para frente, quando eu falar isso, ou seja, eu quero fixar a terminologia. C está entre A e B, ok? Professor, Diga, agora sim, sua pergunta. até o momento... Não, deixa ele perguntar aí. Dá para fazer com, por exemplo, se for x elevado a menos 2, dá para descer o menos 2? Mas eu não já disse que dava, rapaz, não é assim, não é por isso que a fórmula de derivação de x elevado a n, ela estende-se a expoentes inteiros? Não foi o que eu fiz? Qual foi a sequência? Derivada de x elevado a n com n natural. A fórmula vale nx elevado a n menos 1 para a derivada. Só que isso também vale quando o expoente for inteiro, positivo, negativo ou zero. Até o zero vale, se o x for diferente de zero. E depois, para Q racional, x elevado a Q. Não já foi feito, macho? Não, sabe que você repetir x elevado a menos 2. Bora lá. E quando A menor do que C menor do que B? Ou seja, quando o C está no intervalo AB aberto, você diz que o C está estritamente, tá? Estritamente entre A e B. Tá bom? Só para entender, para não ter que escrever. Entendeu? Porque eu vou ter situações, eu tenho um intervalo limitado por dois números, cujos extremos são dois números, eu não sei quem são esses números. Aí eu digo, um número estritamente entre esses dois valores, que eu não sei quem é menor, quem é maior, então está fixada a terminologia. Essa palavra estritamente, ela vai ser usada mais na frente.
máximo estrito, ponto de máximo estrito, por exemplo, função estritamente crescente ou função crescente, função estritamente convexa ou só convexa, tá? Essa palavra quer dizer, o intervalo 2, 3, o 2 está entre 2 e 3, mas está estritamente? Não, porque 2 é 2, tá? O 4 está estritamente entre π e 7, tá bom? E isso, vocês já viram aqui comigo o primeiro dos 5 resultados importantes do cálculo. Vocês já viram a regra da cadeia. Agora vocês verão um teorema sem a devida demonstração, mesmo porque não dá para demonstrar aqui para vocês, que é um teorema cuja demonstração passa por uma área chamada topologia, mas ele é útil e ele é bem intuitivo, ele é de fácil aceitação, ele é admissível, que é o teorema do valor intermediário, que diz o seguinte: silêncio, sejam... O cara é chamado a atenção no YouTube, rapaz. Sejam A e B reais com A menor do que B. E F, uma função contínua no intervalo fechado AB. Tá? Esse teorema, inclusive, tem uma aplicação computacional. Uma das primeiras formas de achar raízes de funções, zeros de funções computacionais, foi aplicando esse teorema. Tem outros métodos mais interessantes, que é o teorema do valor intermediário. Sejam A e B reais, com A menor do que B, e F uma função contínua em AB. F uma função contínua em AB e C um número real. Tá? Falta coisa. F, uma função contínua em AB, eu sempre esqueço, com F de A diferente de F de B, isso é importante, tá? E C, um número real. São o par de números reais, A menor do que B, para formar um intervalo AB fechado. F uma função contínua, nesse intervalo fechado, com F de A diferente de B e C real. Tá certo? Se C está estritamente entre F de A e F de B, que eu não sei quem é maior, tá? Eu não sei quem é maior, eu sei que os dois distintos, então um deles é maior do que o outro. Então eu digo, se o C está estritamente entre os dois, então existe um x0 no intervalo aberto AB, tal que F de x0 é o C. Tá? Esse é conhecido como teorema do valor intermediário. Tem teorema simples, enunciado simples, a demonstração não é simples, mas ele é muito... Bem, ele é intuitivo demais e é muito útil no cálculo. E a sua demonstração não usa cálculo, usa uma área da matemática chamada topologia, portanto, ele é independente do cálculo. O que vier a ser demonstrado, tá certo? No cálculo daqui para frente, isso aqui não depende dos resultados daqui para frente. E olha, ele é bem intuitivo pelo seguinte, ó. Vamos verificar esse teorema geometricamente. Quando eu falo geometricamente, em termos de função, quer dizer, vamos lá no gráfico, tá? No plano cartesiano. Está aqui o A, digamos que o A esteja aqui, e aqui o F de A. Suponha que eu tenho aqui o B, e aqui o que? O F de B. Tá?
O que significa a função ser contínua em AB? Tá? Significa o seguinte, em termos do gráfico, se o seu gráfico é um arame daqui para cá, é um cabo, é um arame, é um negócio, é um contínuo, chama, é um inteiro. Então, para vir daqui para cá, ela pode até se rebelar, eu não quero ir não, aí eu vou lá para cima, eu vou subir mais, mas não tem jeito, uma hora ela vai ter que descer. E tem que descer direito, porque tem que descer como gráfico de função. Tá? Aí vem, desce para cá. Quando ela desce, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se você pegar um C estritamente entre F de A e F de B, exatamente isso que você está fazendo aí, essa simulação aí, né? Esse traça uma paralela ao eixo das abscissas, aí vai ter que cortar o gráfico, porque o gráfico é contínuo, não tem buraco no gráfico, ele não passa sem tocar o gráfico, toca o gráfico, e quando toca, você tem um ponto aqui embaixo, esse x0, e o f de x0 quem é? É o C. Está entendendo o apelo geométrico desse teorema? Ó? Então não tem jeito, se uma função é contínua no intervalo fechado AB, tá? Para existir o f de A e o f de B, ser contínua, e precisa ser contínuo, e C está estritamente entre f de A e f de B. Você vê que é estritamente porque aqui o f de A é maior que o f de B, né? Podia ser menor, então isso é irrelevante. O fato é que existirá esse x0, tá ok? Tá? Esse é conhecido como teorema do valor intermediário. Aceitável? Sim, né? Teorema do valor intermediário. Ou simplesmente TVI. Para os íntimos, né? Tá? TVI, tá certo? Eu vou usar, se referir como TVI. Teorema do valor intermediário. Se o C tivesse aquele pico ali do gráfico, ele ainda estaria estritamente entre F de A e F de B? Como é? Se o C tivesse ali um pico... Não, o C tem que ser dado entre F de A e F de B. O teorema diz o seguinte, ele se responsabiliza na existência desse x0 se o C está entre F de A e F de B. Por exemplo, ó, aqui, o C não está entre F de A e F de B, se eu estou nesse ponto. Então, por exemplo, ó, aqui tem, ó, é importante você observar, talvez seja isso que você quer dizer, ó, esse D aqui, esse D bem aqui, ele é a imagem de alguém, mas essa existência aqui não é pelo teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário se responsabiliza por quem está aqui entre F de A e F de B. Tá? O teorema do valor intermediário se responsabiliza por quem está aqui. Esse D, beleza, não é. Veja exemplos nas notas de aula de que é fundamental que que a função seja contínua. É fundamental. E as implicações desse teorema? Tá? As implicações do teorema é o seguinte: você quer resolver uma equação f de x igual a zero, por exemplo. Você quer resolver computacionalmente uma equação f de x igual a zero, onde f é uma função contínua, onde interessa. F é uma função contínua. Então, e aí, você sabe o seguinte, ó. Olha aqui. Você tem o A, aí você calculou o F de A, o F de A deu positivo. Aí você calculou, tá aqui o B, você calculou o F de B, e você encontrou que o F de B é negativo. Como a função ela é contínua, ela vai ter que ter uma raiz aqui no meio, porque se ela vem daqui para cá, ela tem uma raiz. Aí como é que você encontra a raiz? Você pode não encontrar o valor exato, mas você pode encontrar uma aproximação, tá? Uma aproximação tão boa que você quer. Sabe como? Você faz o seguinte:
Você sabe que tem uma raiz aqui no meio, porque o f de A é positivo, f de B é negativo, a f é contínua no intervalo fechado a B, ótimo. Aí você calcula, faz o seguinte, ó. Você calcula a média aritmética de A e B. Z1 igual a mais B sobre 2. Aí você vem, pega o Z1 aqui. Aí você calcula o F de Z1. Você calcula o F de Z1. Aí digamos que o F de Z1 deu positivo. Tá aqui, o F de Z1 deu positivo. Isso aqui é o F de Z1. Aí você sabe que tem uma raiz aqui. Isso não quer dizer que não tem uma raiz aqui não, viu? Pode ter uma raiz aqui. A função de repente pode fazer isso, subir e depois ir para cá. Mas você sabe com certeza, preste atenção no que eu disse. Isso não quer dizer que não tem uma raiz aqui. Mas quer dizer, pelo teorema do valor intermediário, que tem uma raiz aqui. Da raiz, você já está diminuindo o local de busca de uma raiz dessa função. Aí você faz o quê? Pega o ponto médio. No caso, o ponto médio aqui vai ser quem? Vai ser Z1, no caso, mais B sobre 2. Aí você pega o ponto médio, Z2. Aí supõe que o Z2 deu negativo. Aí você sabe o que? Tem uma raiz entre o Z1 e o Z2. Aí você faz o que? Pega o ponto médio Z3 de quê? Z1 mais Z2 sobre 10. Aí dá um Z3. Aí você calcula o Z3. Aí digamos que o F de Z3 deu positivo. Aí você sabe que tem uma raiz aonde? Aonde? Do Z2. E você continua e observe, ó. Observe o seguinte. Você tem a distância entre A e B. Quando você pega a distância, você tem o Z1, né? Quando você pegar a distância de Z1 a Z2, de Z1, vamos começar. Se você pega, digamos que esse aqui é o Z0, tá? Digamos que esse aqui é o B, é o Z0, né? Nesse caso, que a raiz está inteira. Você sabe o seguinte, a distância de Z1 a Z0 dá o quê? É menor que A menos B sobre 2, não é? Não é? Desculpe, a distância de Z1 a Z0 é A menos B sobre 2. Então a sua raiz que você está atrás, a sua raiz, existe o C, vamos organizar aqui, existe o C, tal que F de C é 0, existe, vamos atrás, existe o C, tal que F de C é 0, e o C está aqui no meio. Você sabe que existe um C aqui no... O C não é artigo definido, porque existe uma raiz que está aqui no meio. Tá? Então você começa a busca. Você começou aqui. Onde é que estava a raiz, hein? Quando você fez cálculo de Z1. Onde foi a raiz? A raiz foi calcular onde? Foi entre Z1 e Z2. Ou seja, a distância da raiz... Tá certo? Ao Z1, a distância da... Vamos lá. Então, a primeira coisa é que a distância da raiz ao Z1 é menor que ou igual a A mais B sobre 2. Aí você calculou o Z2. Aí a raiz estava onde? Aqui no meio, entre Z1 e Z2. Então, quando você calculou o Z2, aí você já descobriu que a distância da raiz C menos Z1, até Z2, essa distância é menor ou igual a quem? Hã? É menor do que a distância de Z1 a Z2. Ó, primeira coisa. A primeira estimativa é que essa distância é menor que ou igual a menos B sobre 2. A segunda estimativa, para o Z2, é que essa distância é menor ou igual a quê?
A menos B sobre quanto? 4. Ah, encerra aí, cara. Encerra.